Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo, eu tô no terceiro ano do ensino médio e eu vim fazer uns vídeos sobre curiosidades históricas. Pra mim, entreter principalmente vocês nessa quarentena que não tá fácil pra ninguém, né? Pra você, que assim como eu, tem alguma dificuldade de demonstrar quando você sente algo, quando você tá atraído por certa pessoa, porque não sei vocês, gente, mas eu sou muito assim. Quando eu tô realmente com interesse, alguma coisa, eu tenho muito medo de parecer que eu tô desesperado, parecer que eu tô, querendo apressar as coisas. Daí, na maioria das vezes, as pessoas não entendem que eu estou afim delas e isso gera uma falta de comunicação muito grande. Mas, enfim, uma sugestão da Grécia Antiga, uma sugestão muito genial, inclusive, que poupa muita falta de comunicação e a Grécia já tinha isso desde já, e ainda relacionado com a religião. Você sabia que quando os gregos eles estavam apaixonados, assim, eles queriam demonstrar algum sentimento de amor ou algum sentimento de atração pelo outro, eles tacavam maçãs na cabeça do outro, exatamente isso que você ouviu. Você, pessoa que está assistindo em casa o vídeo que eu estou fazendo, se você estiver apaixonado pelo crush na Grécia Antiga, taca uma maçã nele, ele vai entender que você está afim dele. Isso porque a maçã, na Grécia Antiga, ela é uma fruta sagrada para Afrodite, que é a deusa do amor na mitologia grega. Daí meio que tudo relacionado a casamento, se você pesquisar, tem umas peculiaridades muito grandes desse tipo de hábito que eles tinham. Tipo, por exemplo, se você apunhalar uma maçã, quer dizer que você está pedindo a pessoa em casamento. Tem umas coisas muito loucas assim. E tudo relacionado à maçã. Eu achei muito genial, porque é isso. Agora, pra você, que principalmente nessa situação que a gente tá, nesse cenário político, econômico, cheio de discussão, cheio de debate, direita, esquerda, Bolsonaro e Lula e todas essas coisas que eu acho que todo mundo já sabe. Às vezes, quando você tá numa discussão, você perde um pouco a paciência e acaba chamando algumas pessoas de idiota. Eu sei, é bem complicado, tem um povo que tá complicado de lidar. Só que daí, quando você perder essa paciência, pra você assim, você fala que é uma analogia grega. Por quê? Você sabia que na Grécia Antiga foi na Grécia Antiga que teve a origem da palavra idiota, e a palavra idiota, de idiotes, que do grego é pessoa leiga, era qualquer tipo de pessoa que não tinha participação na política. Você acredita nisso? Meio que assim, eles consideravam uma pessoa leiga, como na Grécia, né, que é o berço da civilização democrática, o berço da cidadania, que todo mundo já sabe. Meio que quando você não votava 3 vezes, quando você deixava de votar por algum representante por 3 vezes consecutivas, você era chamado de idiota. Daí você pode fazer uma analogia assim, né? Eu tava na Grécia, assim, ó. Eu achei muito interessante, porque hoje em dia a gente usa a palavra tanto relacionada à política, sobre idiota, e a origem meio que começou assim mesmo. Outra coisa que é bem estranho sabe você que quer ser médico? Você mesmo que está assistindo. Eu, por exemplo, eu estudo integral. É um colégio da minha cidade aqui de Maringá, no interior do Paraná. Não é tão interior assim. Quando se fala interior, parece que eu sou do sítio. Não é assim a minha cidade, não. Até tá grandinha pro meu gosto. Mas a escola que eu tô, meio que quase todo mundo quer fazer medicina. Eu não sei você, mas ou na sua escola, mas é complicado isso. O povo tá muito interessado em medicina. E eu queria falar pra você, futuro ou médico, que na Grécia Antiga, eu queria saber se você faria medicina na Grécia Antiga. Porque você sabia que os médicos, naquela época, eles provavam cera e outros líquidos corporais que daí vai dentro da sua imaginação, imaginar quais são. Mas eu vou falar um exemplo da cera. Eles pensavam que na sua norma, todas as coisas do seu corpo, todos os líquidos, etc., eles tinham um certo sabor. E quando você tem alguma imperfeição ou quando você tem alguma patologia naquele lugar, o sabor muda. Então, frequentemente nos exames, eles comiam cera de ouvido, etc., para ver se o gosto era igual o gosto de uma cera de ouvido normal. Porque se não tivesse, queria dizer que a pessoa está doente e queria dizer que a pessoa tem alguma coisa ali na cabeça, porque é a região da cera, daí nos outros lugares, daí o horário não permite. Isso é muito interessante, hoje em dia é fácil ser médico, quero ver na Grécia Antiga, quando você tinha que provar a cera. Agora eu queria falar um pouco de Roma. Agora falando um pouco sobre Roma Antiga. Vocês sabiam, principalmente pra você que assistiu Crepúsculo ou leu Crepúsculo, gosta de The Vampire Diaries, gosta de Drácula e essas séries e coisas de vampiro, já se imaginou um vampiro, só que sempre teve aquela curiosidade de saber o que era beber sangue? Bom, vejamos que agora são 3
2h30 da manhã. Eu decidi gravar agora, porque eu pensei que ia ter silêncio, e meu cachorro resolveu latir pra não sei o que. Ele está lá fora, tomara que não esteja atrapalhando muito, mas ele decidiu que assim, agora é o momento dele, entendeu? Beleza, Bob. Valeu. Muito obrigado. Pra você que assistiu essas coisas, tudo, já se imaginou como vampiro, mas nunca parou pra pensar, calma, mas e beber sangue? Será que beber sangue é uma coisa tão ruim assim? Será que alguém em algum lugar do mundo já teve alguma civilização que bebia sangue, que gostava, que tinha o desejo de beber sangue? E sim. E a civilização é nada mais, nada menos que a Roma Antiga. Na Roma Antiga, tinha aqueles anfiteatros, né, romanos, onde gladiadores lutavam e etc. Teve algumas, tem uma série no Netflix e também um episódio histórico, né, que é do Espartaco, que tinha umas revoltas escravistas dentro daquele sistema de gladiadores, e os gladiadores eram representados como pessoas fortes, era uma representação de pessoas assim, tipo, que todos queriam ser, sabe? Todo mundo via o gladiador como, nossa, ele é forte, ele é alto, ele é guerreiro, ele tem um espírito de não sei o que. Então eles queriam ser os gladiadores, e eles tinham uma cultura na época que eles tinham muita vontade de beber o sangue dos gladiadores, porque nas próprias batalhas, né, porque com o sangue derramado, eles catavam em coisinhos e as pessoas bebiam, porque elas pensavam que elas iam parecer igual. E tanto essa cultura que até teve algumas coisas de alguns boatos da época que, tipo, por exemplo, que o sangue dos gladiadores curava a epilepsia, por exemplo. Ele era servido até exatamente como medicamento, algumas vezes, como um tratamento de algumas doenças. Era muito louco. Eles pensavam que o sangue dos gladiadores era o sangue de Deus ali, entendeu? E tomando aquilo vai virar alguma coisa, enfim. Humanidade é isso, né? Você sabia que uma curiosidade da Roma Antiga é que na época as pessoas, você tinha um tipo específico de pena de morte que era muito peculiar, muito estranho para quem matava o próprio pai. Esse crime é conhecido como parricídio, né? Que é de matar, de assassinar o próprio pai. E nessa época você tinha um tipo de pena de morte que é muito peculiar. Eles pegavam um saco e colocavam uma víbora. Tinha que ser nessa ordem, não essa ordem, mas tinha que ser esses animais. Tinha que ser uma víbora, um macaco, um cachorro, um galo. E não podia nem ser uma galinha, tinha que ser um galo. Pegava tudo isso, você amarrava num saco e jogava no rio. E é isso. Por que um galo? Por que uma víbora? Não, menor ideia. Pergunta pros romanos da época. Acho muito estranho, porque não tem nada a ver matar os pobres animaizinhos por causa do cara que matou o pai e jogar no rio. É meio estranho, mas é isso. É uma curiosidade bem peculiar, assim. Então, se você tiver aí e quiser voltar, tiver uma máquina do tempo, quiser voltar pra Roma Antiga e por algum motivo quiser matar seu pai, toma cuidado, porque você pode estar junto com uma víbora, um macaco, um cachorro e um galo dentro de um saco, jogados em um rio. O nome dessa pena é pena culei, que eles representavam tipo como uma pena do saco, assim, e é o nome dela. Às vezes eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas enfim. Você que reclama do saneamento básico na sua cidade, talvez a maioria do povo que me vê, pelo menos nesse começo, eu já pensando que um dia vai ter alguma coisa além do começo, mas enfim. Talvez seja de Maringá. E Maringá é uma cidade aqui do Paraná que eu moro e etc. E é uma cidade bem exemplo nos quesitos de saneamento básico. Mas isso é uma realidade muito fraca ao longo do Brasil. Na verdade, não é uma realidade ao longo desse nosso Brasil, né? As partes mais pobres do Brasil, etc. Então, mas mesmo assim, se você reclama disso, pode continuar reclamando, porque, né, a gente só tá a pelo menos uns 2.000 anos depois, pelo menos não, bem mais, pelo menos 2020 anos depois daquela época. Então, assim, a gente precisa ter um saneamento básico. Mas na Roma Antiga não tinha nada disso. Inclusive, eu tenho um livro que eu recomendo muito, um livro de Roma, muito legal, que é SPQR, que é Senatus Populusques Romanos, da Mary Beard. Ela explica muito sobre isso e ela foca bastante na cultura de Roma e mostra muito sobre como eles eram porcos na época, era tudo muito fedido, tudo. E geralmente eles pegavam os pinicos deles, eles jogavam muitas vezes a urina e às vezes as fezes na rua, e era uma coisa muito, muito ruim na época. E só pra você ter uma ideia, a realidade, às vezes
Tipo, tinha lugares da Roma que eles andavam e ficavam até o joelho, assim, entolado de bosta mesmo. E eles estavam acostumados com isso. Eles consideravam as fezes, o esgoto, que eles não tinham, né? Mas, assim, na época o esgoto era meio que aquilo. Porque eles começaram, na verdade, na Roma, um começo de um saneamento básico, mas não dava certo em nada. Então, mas tipo assim, daí eles consideravam isso tão importante que eles tinham deuses para isso. Eu acho muito interessante. O deus do esgoto, na mitologia romana, ele é a cloacina. O deus do banheiro é o crépito. E o deus das fezes era o esterquilinos. Interessante para você, que às vezes você pode pensar, nossa, falam que eu sou uma bosta, falam que eu sou um cocô. Chega e fala, eu não sou um cocô, eu não sou uma bosta, eu sou o deus das fezes, eu sou o deus da bosta, da mitologia romana. Enfim, eu não sei porque eu falei isso, ficou meio estranho, mas enfim. Não aceite quando te chamam de bosta, esteja um amor próprio. Para finalizar aqui, uma última curiosidade de Roma antiga, eu queria falar dele. Não podia ser outra pessoa, o louco. Pra você que vê a sua vizinha falando que Jerusalém, como era uma terra santa, não teve casos de Covid e que uma solução disso seria tomar bicarbonato de sódio e limão, tá, pode chamar ela de louca. Eu ia falar, não chame ela de louca ou maluca por causa de Nero, mas pode chamar. A gente tá numa situação onde tá meio complicado, não dá pra ficar compartilhando esse tipo de informação, não. Mas tá, mas mais maluca do que essa sua vizinha é o Nero. Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, que foi a primeira dinastia do Alto Império Romano. Nero começou em 67 a.C. e ele foi considerado um dos imperadores mais doidos, mais malucos, mais insanos da história da humanidade. Assim, eu não entrei nem na faculdade, então eu não sei praticamente nada da história da humanidade. Mas pelo que eu ouço falar e pelo que eu vi, eu acho bem complicado ter alguém mais maluco do que ele. Assim, eu acho que ele foi... Se ele não foi o mais, ele tá assim, no top 10, assim, entendeu? Daí tá. Se vocês quiserem, dá pra eu fazer uma curiosidade, um vídeo só de curiosidades e só sobre a história de Nero. É muito louco, daria um vídeo longo e muito incrível, porque ele foi muito idiota, muito maluco. Mas enfim, mas eu separei uma curiosidade meio doida, assim, tipo... Porque assim, o Nero, ele tem uma particularidade que depois a gente encontrou ao longo dos anos, tudo, mas que assim, a gente teve genocidas como Hitler, como Stalin, pessoas até hoje em dia na presidência... Pessoas que defendem a morte, tudo, mas de pessoas inimigas, sabe? De pessoas... contra. O Nero não, ele era louco e quando ele tinha alguma desavença com qualquer tipo de pessoa, ele decidia matar a pessoa. Ele matou a mãe dele, ele matou os irmãos dele, ele matou os filhos dele, ele matou todo mundo na parada. O Nero, assim, falou alguma palavra, morria. Daí, tipo assim, eu tive uma única pessoa que ele não matou na vida dele foi uma ex-mulher dele que morreu por outros motivos, que eu não entendi até agora muito bem, tem várias versões na verdade. Daí, mas assim, foi a ex-mulher dele, Sabrina. E aquilo mexeu tanto com a cabeça dele, ele já tinha uma cabeça meio mexida. Assim, nessa dinastia Júlio-Claudiana, teve os imperadores Tibério, daí depois teve o Calígula, que foi o tio dele. O Calígula já era meio estranho, ele tinha umas taras oriental, umas coisas muito loucas assim. E daí o filho dele, que era o Cláudio, daí... A mãe do Nero já era louca, ela matou o Cláudio pensando que o Nero ia representar e ela ia ser a imperadora do negócio, porque mulher não podia ser a imperatriz da época, não é nem imperadora, é imperatriz. Mas tá, daí acabou que o Nero, ele nasceu meio que nessa família muito louca, e daí isso teve motivos. Mas daí quando a Sabrina, que é a esposa dele, morreu, ele ficou muito doente da cabeça. Só pra você ter uma ideia, quando o Nero tava andando por aí pela rua, e ele viu um menino chamado Sporus, de uns 12, 13 anos de idade. Não se faz muita idade, mas era menos de 15 anos. O Nero, adulto, né, já era imperador, tudo, já tinha filhos, etc. De mortos, que ele matou, inclusive, mas já teve filhos, já tinha uma boa idade. Ele decidiu ver a Sabrina naquele menino. Um menino, sabe você que teve 12 anos, seus amigos de 12, 13 anos, um menino de 12 anos, ele pegou o menino e falou, agora você vai ser a Sabrina. Ele mandou castrar o menino, ele mandou que o menino obedecesse por uma mulher, ele começou a chamar o menino de Sabrina, começou a ter relações sexuais com o menino e se casou com o garoto. Pra você que fica falando de ideologia de gênero, isso sim, você pode falar que talvez ele influenciou um pouco
na sexualidade, ou sei lá no que no gênero do menino. Ou ele só sofreu mesmo, que provavelmente foi isso que aconteceu. Mas é muito louco, ele pegou o primeiro menino na rua, mandou castrar, casou, teve relações sexuais e começou a chamar de Sabrina. E obrigou. Era muito louco. Igual eu falei, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre ele. Mas enfim, essas foram as curiosidades de Roma antiga. E de Grécia antiga também, da antiguidade clássica no geral. Se vocês quiserem, eu posso continuar falando sobre outras curiosidades da antiguidade clássica ou curiosidades da antiguidade oriental. A gente vê no colégio muito sobre, tipo, a antiguidade oriental se baseia muito sobre os fenícios, os hebreus, os egípcios, os mesopotâmicos e os persas, né? Só que não. Teve em outros lugares do sul também umas civilizações, uns impérios africanos bem bacanas, né? Teve o Império Chinês também, uma coisa muito bacana. Então, se vocês quiserem também que eu aborde esses outros impérios que a gente... umas curiosidades desses impérios que a gente não vê muito na escola, eu acho bem bacana. Eu gosto bastante de estudar a história da Ásia. Recomendo para todo mundo também, para sair um pouco dessa cultura muito eurocêntrica, né? Mas enfim, é isso. Se vocês tiverem se vocês souberem de algum erro que eu falei, que provavelmente eu devo ter falado alguma bosta, porque sou eu. E eu tentei pesquisar bastante antes, mas sempre, às vezes tem aquela coisa, uma informação bem tendenciosa para um lado, tudo. Comenta aqui nos comentários que daí eu corrijo depois no vídeo, alguma coisa, ou faço outro vídeo corrigindo. Mas daí é isso. E comenta aí se vocês quiserem mais vídeos também. E é nóis. Boa sorte pra todo mundo aí. Tomara que todo mundo tenha a família muito bem preservada e todo mundo passe muito bem nesse histórico de pandemia.